reforços, né? O Corinthians não anunciou oficialmente, mas tem o volante Martínez, venezuelano, que estava jogando nos Estados Unidos, um jogador sem contrato, tá não, sem contrato não, esse o Corinthians está contratando, né? Me ajudem aí se eu estiver falando uma bobagem. E também o atacante espanhol Hernández, não vou lembrar do nome composto, mas o nome Hernández é o que estão Héctor, mais... né? Héctor Hernández. Héctor Hernández, de 28 anos, estava no futebol de Portugal, é isso? Me ajude? Estava no Portugal. No Chaves, né, de Portugal. Estava no Chaves de Portugal, olha aí, Chaves, Silvio Santos, tem tudo a ver, tá vendo? Isso aí. Como é que e o Martínez estava no Filadélfia, né? Filadélfia. O Martínez, o Corinthians está contratando, né? Tá pagando X dólares aí, dá quase 10 milhões também, né? Me ajudem aí, que agora eu me confundi. Não é uma, é isso mesmo. O Martínez contratação e o Héctor estava, né? Livre no mercado. Como é que o senhor enxerga aí essas contratações, Jardalzinho? Cara, eu sou bem sincero, eu não conhecia nenhum dos dois jogadores. É claro que depois que as notícias começam a aparecer, a gente vai olhar os números, olhar um pouquinho, né? Tentar entender um pouquinho da história. Esse volante, que era camisa 8 lá no Filadélfia, o José Martínez, né? Cara, o cara lá teve uma despedida honrosa, né? O pessoal gostava bastante dele lá, então, assim, parece um bom jogador. Ele tem números, eu achei, relativamente inexpressivos para a quantidade de jogos, falando de gols e assistências e tal. Até assistências até ok, mas poucos gols, se não me engano, são 3 gols só. E acho que 10 ou 12 assistências, uma coisa assim, em 100 e lá vai tantos jogos. Então, assim, ele não tem números tão expressivos, em especial falando de gols, mas é um cara que sai de lá, deixa saudade. Então, assim, pode ser que nos ajude aí, né? A gente está precisando de volante e tal, então é um jogador que pode ajudar. E o atacante que vem do Chaves, o espanhol, né? Que vem do Chaves é bom, né? Que vem da Vila do Chaves, o Héctor Hernández, é um cara também que performou bem lá em 16, 17, depois ficou alguns anos sem aparecer, sem ter tantos números expressivos, e aí voltou agora, mais recentemente, nos últimos 2 anos, jogando pelo Chaves, fez 54 jogos, se não me falha a memória, e 21 gols, Diego. Então, assim, é um campeonato, né? A gente entende, não tem o nível do futebol brasileiro, tem algumas equipes muito fortes lá, como Porto, Sporting, Benfica, mas, de maneira geral, não é um campeonato tão forte. Mas os números são expressivos, né? Um jogador com 50 e tantos jogos fazer 21 gols são números expressivos. Jardel, só te interrompendo, tem mais de uma pessoa falando aqui sobre o Martínez assim, Jardel, ele é volante. Você falou alguma coisa que você falou assim, ele não é de fazer muitos gols, mas você não tá então, volante, eu falei exatamente isso. Eu falei, volante não tem números tão expressivos em gols, porque, vou dar um exemplo, né? A gente já teve vários volantes artilheiros no Corinthians e tal. Eu falei, tem 3 gols, e até citei, né? Eu falei, acho que tem 10 ou 12 assistências. Não foi exatamente uma crítica, né? Só para deixar claro. Não, só para destacar. Assim, não é um cara que faz muito gol, né? Assistência, eu acho que ok. Um volante, ele pode ter ali números, né? Até legais de assistência e tal. Mas também concordo que não é o carro-chefe de um volante, né? Mas eu só falei que não é desmerecer o cara. O que falam, números, né? Assim, obviamente que melhores momentos todo mundo é craque, mas o que me chamou a atenção foi que ele é aquele jogador que distribui bem o jogo, né? Pessoal, pelo amor de Deus, depois do Giovani igual ao Adriano Imperador, né? Eu vi alguns lances desse jogador, desses vídeos que o pessoal lembrou quem? O Cantinho. Lembrou? Não, também. Lembrou o Vampeta. Vampeta que de vez em quando. Eu vou sair da live, gente. Boa noite. Foi de bola. O Vampeta que às vezes talvez possa ficar marcado por esse personagem caricato que ele é, né? Mas o Vampeta tinha os lançamentos que era sacanagem. Mas enfim. Mas é isso, não é uma crítica, não, tá? Eu só tô falando dos números, porque normalmente quando a gente contrata um jogador, a gente fala, ainda mais se o cara é, né, meio campo, meio atacante ou atacante, você fala desses números. Então não é uma crítica, mas são números, né? Ele não é um fazedor de gols, mas eu acho que até, por exemplo, a quantidade de assistências, né, eu acho até ok. E claro, né, isso é só uma parte do trabalho de um volante, né? E falando do atacante, que aí eu dei destaque, né, dos 54 jogos mais recentes dos últimos 2 anos, eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, são números bem expressivos para o Héctor Hernández. Agora, são poucos jogos, né, Diagão? São poucos jogos. O Corinthians faz, no ano aí, 70 jogos, né? Então, assim, o cara fez 50 jogos em 2 anos.
Então, assim, eu não sei como é que um jogador desse se comportaria ou vai se comportar no futebol brasileiro, tá? Então, acho que é um ponto para a gente, né? Enfim, ficar ligado. Eu espero que o scout do Corinthians, enfim, quem indicou e tal, saiba, né, o que está fazendo, porque já falamos aqui, apesar das bobeiras nas contratações aí, falando até de modelo de contratação, estamos falando do atleta Mateuzinho, mas a compra do Pedro Raul, do Mateuzinho da forma como foi e tal, o Corinthians tem acertado aí, tem, né, ido bem ao mercado, né, tem feito contratações aí bem interessantes. Eu acho que o próprio Hugo, que hoje é nosso goleiro titular, quem imaginaria, né? O André Ramalho, e o André Ramalho. André Ramalho, né, e tal. Então, o próprio Alex Santana. Zagueiro, 32 anos. O Alex Santana estava pronto para você falar isso, tá? O Alex Santana foi um cara que, pelo menos na época que se levantou o histórico dele, foi falar da questão de lesões. E não, tudo bem, mas esse é o ponto. Ele criticando, o senhor né, questionou bastante a contratação dele, mas assim, o que eu estou dizendo assim, entrou jogando, né? Assim, chegou jogando, está ajudando, estava ajudando. Hein, Diagão? E aí entra o André Sanches, né? Contratação boa é aquela que dá certo, né? Deu certo, aí a contratação é boa. Um ponto que eu queria levantar é que não existe você querer definir regras na contratação de dizer assim, o cara, né, tava no time fraco de Portugal, ou o cara, enfim, aquelas verdades que a gente define para poder cravar que o cara não vai dar certo. Alguém comentou aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui só para ajudar, aqui, ó, foi o... Não. Alguém comentou aqui que é o mesmo time que o Hugo tava, né? É o mesmo time. É o mesmo time. E fatalmente o Hugo foi consultado, ou até ele indicou, sei lá, né? Vai saber, né? Então, assim, é um jogador que parece ter um cabeceio muito bom, né? O fato de peraí, Digão, só um ponto aqui, desculpa te interromper. O pessoal tava falando aqui que o Hector foi rebaixado com o Chaves, cara. Boa. Ei, como é que o Corinthians está contratando um atacante que foi rebaixado? É isso aí. Assim, peraí, mas o Corinthians contratou o Hugo, e o Hugo foi rebaixado com o Chaves. E aí, então, acho que você conseguiu fazer a leitura do que eu estava querendo passar para o pessoal e eu não consegui. Perfeito. Essas verdades que, mas o cara foi rebaixado. Aí, às vezes, tu contrata um lateral do time que foi campeão, aí o cara diz, mas ele era o reserva, né? Então, sempre tem um ponto para... Então, eu não acredito nessas verdades. O que eu acredito? Eu acredito no trabalho de scout. De você analisar o jogador, analisar as características e a oportunidade de negócio. Não deixa de poder ser uma boa oportunidade de negócio. Ponto. Então, eu acho que é um jogador que pode sim dar certo. Agora, eu apresento outros 2 pontos preocupantes. É que, primeiro, a janela tá aberta há muito tempo. O Corinthians está contratando um cara que está sem contrato. Esse cara já estava disponível há muito tempo. Mas você sabe por que isso está acontecendo, né? Você já sabe, né? Porque o cara é o plano F. Exatamente, perfeito. Então, perfeito. Mas não deixa de ser perda de tempo, Jardão, né? Você tem que, bora, plano A, B, se não dá, vai vir um C. Então, isso é algo que me preocupa. Parece que a diretoria do Corinthians, o Fabinho, o Augusto, talvez, tá? Eu posso estar enganado, tá? Mas talvez os dirigentes ainda não estejam vendo a realidade como nós. Eu tenho essa impressão ainda, tá? Claro que o presidente... E olha que a gente está positivo ainda, né? A gente está aqui com uma análise meio positiva. Claro que o presidente não é vir a público, nem o dirigente, o técnico, falar, realmente estamos muito preocupados. Eles não vão fazer isso, e eu entendo. Mas eu ainda... Com toda essa demora, eu tenho dúvidas se realmente estão preocupados, e tenho dúvidas se eles não estavam... calma, daqui a pouco engrena, ninguém vai mais cobrar, sabe? Daqui a pouco engrena e não engrenou, né? Então, sobre o centroavante, eu faria esse registro. É um jogador que já está livre do mercado desde o final da temporada europeia passada. A janela já está aberta há muito mais tempo, ele está sendo contratado só agora. E ainda não foi, tá? Então, eu só queria fazer esse registro. E outro registro que eu faço ele não é um centroavante de 36 anos de idade que ninguém quer mais. O cara tem 28 anos. Então, como é que um cara desse não despertou o interesse de um time pequeno de Portugal? Se bem que eu acho que
Na verdade, eu estou pensando aqui alto e já tenho as respostas. Possivelmente o Corinthians tenha mais bala na agulha do que o time pequeno de Portugal. Pode ser e isso, também visibilidade, né? Imagina o cara tá lá, de repente, cara, o Corinthians do Brasil tá interessado no cara, entendeu? Mas é porque normalmente quando um jogador de time pequeno se destaca, ele já migra para um time médio do campeonato. Enfim, não sei. O que eu tô querendo dizer assim, como é que um cara desse não despertou interesse da Europa, né? Porque a Europa, queira ou não, é euro. Então, qualquer 150 mil euros, o cara tá ganhando 800 pau por mês, entende? Então, era só esse registro que eu queria fazer. Porque, de fato, se a janela acaba, igual o Martínez que estava jogando e tá vindo, o Hernandes vai fazer o seu último jogo no Chaves e vem pro Corinthians, você já vê que o Corinthians emplacou a contratação. Quando a janela fecha, ninguém contratou o cara e o cara tá vindo agora, dá a impressão que não apareceu ninguém melhor pro Corinthians do que ele, e para ele não apareceu ninguém melhor do que o Corinthians para ele, sabe? Parece que os dois estão se ajudando. Esse é meu medo. Agora, cravar que não vai dar certo, aí vai mais ou menos aquela ideia que você fala muito, né? Da criatividade, cara. Então, quando você vai lá, vamos supor aqui que o Corinthians quisesse contratar um centroavante aí que ninguém conhece direito e pagar 100 milhões de reais, o que a gente ia falar aqui? Pô, será que não tem ninguém no mercado no mundo? Então, o Corinthians está fazendo isso. E me parece que essa janela do Corinthians de agora, ela é muito mais pés no chão do que foi no início do ano. Né? É uma ida ao mercado muito mais pés no chão. Eu ia tentar arrumar outra forma de dizer, mas é isso. É isso. É uma janela de contratações muito mais centradas, até pela demora. Eu vejo duas coisas, né? Assim, eu acho que assim, essa vinda do Hector também ela diz muito sobre tudo que foi especulado, inclusive Balotellis da vida, né? Acho que o Corinthians foi ao mercado, talvez encontrou muita dificuldade de negociação, preços muito altos e tal, e aí tá achando algumas opções, imagino que mais baratas, e que tinha que fazer, cara. Assim, o Corinthians está contratando tarde e contratando jogadores que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, né, os jogadores que têm chegado têm contribuído, têm ajudado, e o Corinthians precisa de reforços. E eu acho que ainda precisa de um atacante. Além da chegada do Hector, precisa de pelo menos mais um. E eu acho que vem. A qualidade, quem que vai ser, eu não sei, mas eu ainda acho que vem. Mas eu acho também que está demorando. Eu até usei. Está demorando demais. Tá demorando demais. Então, e aí essa demora, Jardel, eu trago você para a discussão. Está demorando por quê? Será que eles estavam esperando o time engrenar para passar aquela impressão de que não precisa reforçar tanto? E outra, tá? E essa minha tese, ela é muito copo cheio, tá? Eu tô dando esse spoiler. Ela é muito copo cheio. O cara fala assim, Diego, você tá viajando? Eu aceito. Mas eu consigo enxergar o momento do Corinthians como bom para que o Corinthians não caia. Me peça para explicar. Mas é triste, né? É triste a gente ter que fazer essa análise, né? Mas por quê? Qual é a minha tese? Porque isso ligou o sinal de alerta. Se o Corinthians tivesse ali 27 pontos, 28, que não estaria livre do rebaixamento. Nem iria ao mercado, né? Nem iria o Corinthians poderia ver a situação como menos grave e, de fato, correr mais riscos no final. É isso que eu estou dizendo. O fato da gente estar o tempo todo aqui com sinal de alerta ligado, pode ser que seja positivo no final. Faz sentido, Jordão?